Louvado seja Deus por essa noite. A paz do Senhor a todos. Desde já agradeço pela oportunidade, né, e pela confiança da igreja de me convidar. E eu fico honrada de estar aqui novamente, podendo compartilhar uma palavra do Senhor com os irmãos. Amém? Quero iniciar fazendo uma oração. Senhor Deus, amado Pai, nós nos colocamos, Senhor Deus, nessa noite na Tua presença. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor haja com misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor Deus, e fala conosco, Senhor, porque nós necessitamos de ouvir a Tua voz, ó Pai. Como pecadores que somos, Senhor Deus, precisamos, Senhor Deus, meditar na Tua palavra dia e noite, para que não viemos a pecar contra Ti, Senhor Deus. Estamos aqui, Senhor Deus, nessa campanha, os irmãos estão aqui te buscando, Senhor Deus, todos esses dias. Pai, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, que o Senhor possa abençoar cada membro, cada família dessa igreja, Pai. Todo, Senhor Deus, a liderança, Pai. Ó, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego, Senhor Deus, cada irmão, entrego a minha vida também, Senhor Deus, diante do Senhor, ó Pai. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra. Eu até comentei lá em casa. Eu falo assim, eu não sei pregar, mas eu também aprendi algo muito importante, que para Deus a gente faz o que a gente sabe e o que a gente não sabe também a gente faz para Deus. A gente nunca fala não para as coisas de Deus. Então é por isso que eu estou aqui, confiando na misericórdia do Senhor. Mas vamos abrir a nossa Bíblia. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 5. Nós vamos ler até o 18. Amém, irmãos? Eu vou falar sobre o sacerdote Zacarias e sua esposa. Irmãos, eu confesso aqui, eu sempre vi várias vezes esse texto, já falei sobre João Batista, né? Aqui nós estamos falando do pai e da mãe de João Batista, né? Zacarias e Isabel. Mas eu nunca tinha dado tanta atenção para a questão de Zacarias e Isabel. Sempre focado em João Batista, né? Sempre focado em João Batista, ministério de João Batista. E eu estou, assim, maravilhado. Maravilhado por esse casal, porque a Bíblia é maravilhosa, né? A palavra de Deus, quanto mais a gente lê, a gente vê o quanto é tremendo, quanto é maravilhoso a palavra de Deus e quanto ela fala com a gente. Então, quero ler aqui. Eu estou aqui enrolando porque eu estou nervosa. Mas vamos lá. Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Araão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Aí vamos lá no 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem de seu turno, coube por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé,
à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apavorou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o teu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem beberá bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos seus justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias o anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Até aqui. Até aqui tá bom. Então nós vamos ver aqui um pouquinho sobre Zacarias e Isabel. Aqui no versículo 5, está falando, né? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Então, aqui já complica. Já é bem complicado o contexto, o tempo que Zacarias estava vivendo. Porque ele estava vivendo na época do rei Herodes. E o rei Herodes, né, era uma belezinha, né? Era uma graça. Simplesmente ele mandou matar. Olha só para você ver, parece até programa de Datena. Mandou matar a sogra, mandou matar a esposa, matou 3 filhos, e é o mesmo que mandou matar todas as crianças que podiam ser mais ou menos da idade de Jesus, né? Então imagina o temor que aquele povo daquele tempo já passava com o rei que tinha. As pessoas tinham muito medo, vivia no temor mesmo, né? Mas voltando a Zacarias, a característica de Zacarias e Isabel é que eles eram o quê? Ambos eram juntos, lá no versículo 6, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente. Eu fui a ver no dicionário essa palavra, que é difícil, né? Eu fui olhar aí e fala assim, ó, irrepreensivelmente, sem nenhuma falha. Perfeito. Isso aqui, dicionário normal. Agora, à luz da Bíblia, na questão da palavra de Deus da Bíblia, é o quê? Significa viver uma vida íntegra, transparente, sem dar motivo para acusações. Caráter reto, sem vício ou manchas, que sirva de exemplo e não manche a fé cristã. Então, esse é o comportamento de Isabel e de Zacarias. Eles eram íntegros diante de Deus. Eles viviam uma vida íntegra, transparente. Eram verdadeiros servos de Deus. Casal perfeito, né? Que servia a Deus. Aí nós vamos lá no versículo 7, né? Aí nós vamos ver que existe uma dificuldade aqui na vida do casal. Aí lá no 7, né? Vai dizer assim, e não tinha filhos. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles também avançados em idade, em dias. Então aqui começa a aparecer, né? Tem um probleminha aqui, tem um
uma dificuldade aqui. Tem uma dificuldade. Por quê? Ah, mas não ter filho? Naquele tempo era complicado não ter filhos. Naquele tempo. A mulher, então, nem se fala. Porque, na verdade, naquele tempo, a mulher só servia para ter filhos. O único valor que a mulher tinha era o valor de ter filhos. Então, se ela não tinha filhos, e aí eles ligavam assim a questão, os judeus, na cultura judaica. O que acontecia? Se o casal não tinha filho, é porque eles estavam em pecado. É porque alguma coisa estava errada, porque eles não estavam agradando a Deus. Mas não era o caso de Zacarias e Isabel. Porque o texto, no versículo de cima, fala, né? Que ambos eram justos diante de Deus. Ambos eram justos diante de Deus. Mas eles viviam esta vergonha. Porque era uma vergonha não ter filho. Eles viviam isso. E eu posso falar para vocês, porque a gente vai ver mais para frente. Depois eu falo aqui sobre Isabel. Mas aqui continuando, eles não podiam ter filhos. Mas a gente vai ver, o interessante é que Zacarias, mesmo vivendo essa situação, esse problema na vida dele, eles eram fiéis a Deus. Eles estavam ali fiéis a Deus. Eles eram exemplos de caráter, exemplos de servos de Deus. E o mais lindo, sabe, que serve para nós, porque muitas das vezes nós colocamos empecilhos para estar na casa do Senhor. Nós colocamos empecilhos para servir ao Senhor, né? E eles não usaram a dor deles, eles não usaram a vergonha deles para impedir deles estar na presença do Senhor, para viver uma vida transparente, íntegra na presença do Senhor. É linda essa característica desse casal. E serve para a nossa vida, né? Serve para a nossa vida. Então aí a gente vai ver como Deus trabalha. Como Deus trabalha. A nossa função, eu já disse aqui uma vez, é servir a Deus. A palavra de Deus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu acho que toda vez que eu prego, eu uso esse versículo, porque ele faz parte da minha vida. Eu tento, não é fácil, mas nós precisamos, como crente, priorizar Deus. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E as bênçãos vão vir. Às vezes nós queremos bênção, nós oramos tudo, mas nós não priorizamos Deus. Nós não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Eu estou falando de mim mesmo. Mas olha só. Mas mas Zacarias não. Zacarias estava lá firme. Olha só lá no versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Sabe o que eu achei interessante? Eu achei interessante, porque quando a gente lê aqui, dá a impressão, né, que eles estariam ali e está sempre. Não. Era feito um sorteio. Talvez muito sacerdote ia e não foi sorteado e nunca entrou dentro do tabernáculo, não entrou. Nunca teve a oportunidade de ir lá acender os incensos. Às vezes, uma vez só na vida, ia acontecer na vida de um sacerdote. E aqui acontece na vida de Zacarias. Por quê? Porque Zacarias estava lá, dependente da vergonha dele, da tristeza dele, da dor dele, das dificuldades dele, ele estava lá.
ele estava lá. Nós precisamos ter uma postura de estar sempre na presença de Deus. Hoje as pessoas querem a bênção, querem a bênção, querem a bênção, querem ser abençoados, mas não quer estar na presença de Deus. Só olha para o próprio umbigo. Zacarias não olhou para o umbigo dele. Não olhou. Mas ele foi e estava ali, na presença de Deus. E aí, olha só. Aí vem a manifestação de Deus, que é maravilhosa, né? Aí lá no 10, nós vamos ver, lá no 10, olha só que fala. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Ó, é tão interessante isso, porque o povo ficava lá fora, porque lá dentro só podia entrar o sacerdote. E ele tinha que estar com a vida em dia para poder entrar lá dentro. Porque se tivesse uma manchinha, lá mesmo ele morria. E é tão interessante isso, que amarrava nele. Eu gosto dessa história, eu gosto dessa. Porque amarrava nele, né, pastor? Amarrava nele uma cordinha, um cinto, um sininho, né? Um sininho. E caso acontecesse com ele lá dentro, acontecesse alguma coisa com ele, aí eles tinham que puxar, porque ninguém não podia entrar lá dentro, porque senão morria também. Olha como é importante a questão de estar na presença de Deus. Isso não é passado. Isso é para hoje também, gente. Como que nós estamos entrando na presença de Deus? Como que nós estamos entrando na presença de Deus? É uma coisa para se pensar. Porque o Deus continua o mesmo, viu? Não mudou. Nosso Deus não muda. Nosso Deus não muda. Ah, mas agora não funciona mais assim, agora é assim. Para, porque o Deus continua sendo o mesmo. Nosso Deus continua sendo o mesmo. Vamos prestar atenção como nós estamos se achegando diante de Deus. Como nós estamos entrando na presença de Deus. Porque de Deus nada podemos esconder. De Deus nada podemos esconder. É algo para a gente pensar, né? Mas aí vem, né? Olha só, é o 11. E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso, do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, apavorou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem dará o nome de João. Em ti haverá alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Olha, quando Deus abençoa, é alegria para todo mundo. É alegria para você que recebe a bênção, é alegria para os irmãos, é alegria para a família, é alegria para os vizinhos. É bênção para todo mundo, é alegria para todo mundo. E o nascimento de João, né? Aí ele fala, a quem dará o nome de João? O que significa João? Significa graça, graça de Deus, agraciado, agraciado. Olha só. E aí, o anjo vai falando da característica de João, né? Que serve para nós também. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Quem não quer ter um filho assim, né? Olha só que Deus está preparando para Isabel e para Zacarias. Olha só. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos,
converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aqui a característica, né, de João, a gente vai lá, né, ele não, pois ele será, deixa eu voltar aqui. Aqui, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte. Né? Aqui nós temos que entender também que Deus já tinha um propósito aqui na vida de João. E Deus também, quando nos chama, Ele tem um propósito na sua vida. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Perdi minha cola. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que fala que nós somos. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, nós somos separados, nós somos povo de Deus. E nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Assim como João Batista já nasceu com uma missão. E nós também já nascemos com uma missão. Somos escolhidos do Senhor. Qual é a nossa postura? Com João Batista, né? A gente aprende. A gente aprende a nossa postura. Como devemos agir? Que tipo de vida devemos levar? É algo para que a gente também pensar, né? Mas vamos voltar aqui no texto. Porque aí nós vamos lá, né, dentro desse livro já foi. Então aqui, ó, para terminar, voltamos em Zacarias. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Zacarias orou. Eu creio que a vida inteira. Porque o texto está falando aqui. O anjo está falando, né? Eis que, ó, deixa eu chegar aqui. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Quer dizer, Zacarias e Isabel orou a vida toda. Aí quando o anjo vem e fala para ele que Deus ouviu a oração dele e que ia dar um filho para ele assustou. Ele não acreditou. E aí ele coloca até um empecilho. Ele fala assim, mas eu já sou velho. Minha mulher já é velha. Como nós vamos ter um filho? Como nós somos limitados. Nós somos limitados. Eu gosto de uma figuração, né? Uma historinha que diz, no Nordeste fazia um tempão que não chovia, não tinha como plantar, não tinha água nem para beber direito. E aí os irmãos se reuniram e vamos para a igreja, vamos orar para Deus mandar chuva. Aí um garotinho pequenininho pegou o guarda-chuva na mão. E os irmãos pegou e falou para ele assim, rapaz, mas por que você vai levar um guarda-chuva se não chove? É bem isso, né? Ele falou assim, mas nós não estamos indo para a igreja para orar para chover? Então eu já vou levar um guarda-chuva. Olha a fé da criança. A Bíblia mesmo fala que nós temos que ser como criança. Para agradar a Deus, para entrar no reino dos céus. E aí, Zacarias, diante do anjo do Senhor, falando que ele teria um filho com Isabel, ele fica. Sabe por quê, irmãos?
Porque Zacarias, ele limitou o poder de Deus. Eu acredito que Zacarias, ele orou, e foi passando anos, e ele ficou orando, e ele foi orando, e foi orando. Só que os cabelos brancos foram chegando, a mulher foi ficando velha, ele foi ficando velho. Como dizia naquele tempo, cessou as regras da mulher, né? Pega a idade dela, não ia mais ter filho. Então, aí o que aconteceu? Eu creio que ele parou de orar. Ele limitou o poder de Deus. Ele parou de orar. Eu creio que ele parou de orar. Porque o que ele fala? Mas eu já sou velho e minha esposa também já é de idade, já é de dias, avançada em dias. Ele limitou o poder de Deus. Para Deus, o poder de Deus não tem limite. O nosso Deus é o Deus do impossível. E muitas das vezes a gente faz isso, irmãos. Eu já me vi fazendo isso. Ah, mas o médico já desenganou. Mas a última palavra é de Deus. Nós temos que crer que a última palavra é de Deus. Nós limitamos o poder de Deus. Zacarias estava limitando o poder de Deus. Deus, ele pode todas as coisas. Assim como ele deu um filho para Isabel. E foi a alegria da Isabel. Veja lá no versículo 25, olha o que ela fala. Assim me fez o Senhor. Quando ela soube que estava grávida, ela ainda escondeu, ficou 5 meses, né? Grávida, ela ficou em silêncio. Mas, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular a minha vergonha perante os homens. Ela vivia em vergonha. Ela passou uma vida inteira envergonhada, com vergonha. E Deus, ele fez dela vitoriosa. Deus deu um filho para ela. Então, irmãos, não vamos limitar os nossos sonhos. Não vamos limitar aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos. Porque Deus pode fazer. Mesmo que pareça ser impossível, nós servimos o Deus do impossível. Porque nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Eu quero concluir aqui que é interessante que Zacarias, ele abriu mão do sonho dele, ele tinha desistido já do sonho dele. Ele levou um susto quando o anjo falou que a mulher dele ia ter um bebê, que ele ia ter um filho. Então, ele já tinha desistido do sonho dele. Mas o lindo de Zacarias, sabe o que a gente pode aprender aqui com Zacarias? É que ele desistiu do sonho dele, mas ele não desistiu do Deus dele. Porque mesmo ele achando que o sonho dele de ter um filho, de ser pai, não ia se realizar mais, ele continuou servindo a Deus. Ele continuou um homem íntegro. Ele, um homem transparente, um homem que não tinha, ninguém podia chegar e apontar o dedo e acusar ele de algo. Porque ele era um homem íntegro na presença do Senhor. Então, ele desistiu do sonho dele. Mas ele não desistiu de Deus. Ele não desistiu do Deus dele. E concluindo aqui, né? Nós temos que ser como Zacarias. Porque o tempo, quando nós oramos, nós temos que pensar em 2 coisas. É no tempo do Senhor. É no tempo do Senhor. João Batista nasceu no tempo certo. Deus tinha um propósito na vida de João Batista. Então ele nasceu no tempo certo. Os pais tiveram que esperar chegar ao tempo de Deus.
mas ele nasceu no tempo certo de Deus. Então nós temos que orar, confiando no tempo de Deus. E confiando também que Deus, ele ouve as nossas orações. No tempo dele, ele vai realizar. E não limitar o poder de Deus. Saber que Deus pode todas as coisas. Quando nós oramos, nós temos que saber que Deus é o Deus do impossível. Que Deus pode todas as coisas. E é no tempo dele que vai acontecer. É no tempo dele que ele vai agir. Eu não sei qual que é o seu sonho. Eu não sei também qual que é a sua vergonha. Eu não sei. Mas saiba de uma coisa, Deus tem te assistido. E Deus sabe. Deus não nos deixa sem resposta. Ele tem um não. Às vezes ele tem um não redondo, né, para a gente. Glória a Deus, vamos continuar glorificando a Deus. Às vezes ele tem um sim. Ai, como é bom ouvir o sim, né? Quando a gente olha e vem um sim, assim, nossa, é bom demais, né? É gostoso. Mas tem um espere. O espere talvez seja o mais difícil. Porque o não é o não, o sim é o sim, mas o espere tem que esperar. Mas ele não nos deixa sem resposta. Ele não nos deixa sem resposta. E quando ele responde, a gente tem que estar preparado. Não vai levar um susto igual Zacarias. Não vamos desistir dos nossos sonhos, vamos continuar orando. Mas o mais importante é isso. Não desista de Deus. Não abra mão de Deus. Zacarias, ele abriu mão do sonho dele. Ele já tinha desistido de ter um filho. A mulher já era de idade, Isabel já era de idade. Ele também. Mas Deus ouviu a oração de Zacarias e no tempo dele ele respondeu à oração de Zacarias. Nós temos que aprender a esperar. E enquanto nós esperamos, nós temos que servir a Deus com integridade. Integridade. Não é de qualquer jeito, não. É com integridade. Para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja honrado e jamais o nome do Senhor seja envergonhado através das nossas vidas. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos. Deus abençoe cada um dos irmãos. Muito obrigado, pastor, irmãos, presbíteros, pela oportunidade e louvado seja Deus, porque nós servimos um Deus vivo e verdadeiro, um Deus do impossível. Nós podemos confiar grandemente no Senhor, porque Deus tem feito maravilhas no nosso meio.